Senhoras e senhores do Brasil, and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com mais uma edição do podcast It's Time, seu podcast semanal de artes marciais, que chega mais uma vez por www.mmabrasil.com.br, mais uma vez nos estúdios maravilhosos da central3.com.br, em São Paulo, capital. Estou na companhia do produtor, cada vez embelezando mais o áudio em nossos ouvidos, Matias Pinto. Boa noite, Matias, tudo bem? Tamo junto, Bruno. Infelizmente não temos o Alê, né? Tá no Rio, aqui no estúdio, mas eu gosto da presença também dos outros dois membros da equipe do MMA Brasil que se encontram aqui no estúdio Mané Garrincha. O Matias dando um spoiler já bem tranquilo da presença da galera. Quem está ao vivaço aqui com a gente no Facebook já está nos vendo aí pouco a pouco nas imagens. Alexandre Matos está vampetando o podcast, passeando no Rio de Janeiro e pegando uma praia, né? Ele falou que ele tá muito branco, precisa muito paulista, precisava pegar uma cor e tal. Tá de regata lá, ou camiseta, como dizem no Rio de Janeiro, nas praias. E Diego Tintin, por sua vez, também está vampetando. Esse que foi passear, está no Espírito Santo. Vocês do Espírito Santo abracem Diego Tintin nas ruas. Aliás, eu e o Leandro e a mim, eu não lembro se a gente falou isso na última edição, mas eu e o Leandro e a mim chegamos à conclusão de que o Diego Tintin, que já é confundida com várias celebridades, é a versão jovem do Rogério Cardoso. Ele é... Bem, já chamaram ele de Tintin de Andrade também, que dizem que ele é de Bangu, né? Então dizem que ele parece o bicheiro, mas sem o dinheiro. E sem mandar matar ninguém até um presente momento. Só no carisma. Exatamente. Já um abraço pra uma galera toda aqui no Facebook com a gente, o Caio Andrade, o Yuri Coimbra, aí um momento que o Matias tira da minha frente a tela do Facebook e boicota meus abraços aqui, o Paulo Rodrigo, Felipe Weber. O Yuri falou, pô, Bruno, que bela nariga. Eu falei, cara, aqui é pedigree ítalo-libanesa, me garante esse nariz maravilhoso. E o Paulo Rodrigo que está no Espírito Santo, é de Iguaçuí. Ele acabou de mandar agora, né? Paulo Rodrigo de Iguaçuí, Espírito Santo. Deu uma passadinha, eu não sei por onde do Espírito Santo você encontra Diego Tintin. Um grande abraço pra você. Guarapari, viu? Felipe Weber iria pra Guarapari. Elogiando minha elegância, muito obrigado. Diogo Azevedo aqui de Aracaju acompanhando. Lucas Dibe diretamente da China, mais uma vez com a gente. Um abraço pro Lucas. Zéza Passos, essa mulher magnífica que trouxe Alexandre Matos ao mundo com a gente também no Alvivaço. E meus colegas da mesa, mais uma vez uma banca completa de advocacia nessa mesa. Na minha frente, Thiago Kiel, mais uma vez 2 semanas seguidas presentes aqui. Thiago Kiel, confirma? Boa noite. Confirmo, boa noite Bruno, boa noite Matias. Mais uma semana e com muito sucesso. Vamos seguir que hoje tem muita coisa para se falar. Pauta a rodo, né? Tem o UFC 218 maravilhoso, teve José Aldo, UFC na Globo e tudo mais. Hoje tem muita coisa para a gente descorrer aqui durante essa 1h e pouquinho de programa. E quem nos acompanha também é Bruno Costa, grande xará, mais uma vez presente, felizaço com o desfecho da Libertadores da América, presente aqui na mesa. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Bruno. Boa noite, Matias. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo também. E vamos começar essa semana que com certeza absoluta vai ser muito melhor do que a semana passada, tá? E vamos falando sobre assuntos agradáveis, evitando o futebol, obviamente. Olha, eu acompanho o seu voto. Eu também fiquei não contente com o desfecho, mas não cabe pra gente, cabe esse pessoal do Trivela, o Trajano e tudo mais. Isso, inclusive, joga na live pra mim ali, Matias. Eu quero ver só um comentário de quem que foi. Sobe aqui, por favor. Quem pergunta ali logo de cara. Aliás, estou ouvindo um retorno aí de algum de vocês. Não sei se é meu mesmo, do celular. O pessoal perguntou do horário, que horas começa o podcast exatamente. Eu acho que já fugiu ali, mas tudo bem. Sim, é o
O Yuri, foi o Coimbra. Yuri. Yuri é o seguinte, a gente aí teoricamente às 9h30, só que acontece o seguinte, até acabar, o pessoal do Trajano sair aqui do estúdio, descer pro outro andar, a gente chegar, botar as trilhas do MMA Brasil, escrever a pauta do programa e lançar pro ar, tem um atraso de uns 15 minutos aí. E Então, quando o gente... apresentador da casa... mas aí eu tava trabalhando, né, cara? Não tô jogando Playstation, porra. Vim correndo, não jantei uma banana. Dizem. Porra, foda. Então, Yuri, geralmente é umas 9h45, começa mais um programa mais ou menos, mas ali entre 9h30 e 10 horas no máximo a gente já tá no ar, tá bom? Pra quem gosta de acompanhar a gente, por facebook.com/MMA Brasil. Bem, Matias, joga pra mim a trilha do UFC porque temos muito o que falar do Ultimate Fighting na noite de hoje. O UFC 218 é a pauta de hoje. Vamos discorrer, obviamente, sobre todo o card principal e, se der tempo, um pouquinho sobre o card preliminar, falando sempre muito dos brasileiros. Pessoal, só queria passar alguns recados muito rapidamente. Estamos devendo aos nossos colaboradores do Padrim e do Apoia-se, Padrim de padrinho, mas é com M, padrim.com.br/MMA Brasil. Tem um banner grande lá em cima do site no mmabrasil.com.br, na home. A todos os nossos colaboradores, um grande abraço a vocês. Estou devendo o sorteio de um George St. Pierre aqui, né? No boneco do GSP, da coleção Ultimate Collection, que prometemos para o final do mês de agora. Só que eu já não venho faz 2 semanas aqui, né? Palmeiras jogou numa segunda, que aí fui obrigado a não vir. Na outra foi feriado aqui em São Paulo, então a gente tá sem. Eu tô sem vir aqui faz 2 semanas. Hoje foi tudo meio corrido também, novamente, graças ao trabalho. Semana que vem a gente tá com o George St. Pierre para sortear aqui no estúdio. Eu não consegui nem trazer o boneco aqui para demonstrar mais uma vez. Mas você está no Padrim, está a partir do nosso plano lá, faixa marrom. Você está habilitado para concorrer ao George St. Pierre e o resultado sai semana que vem, ao vivaço aqui, segunda noite, no podcast It's Time. Dito isso, o UFC 218, que foi um grande evento, acho que eu não preciso discorrer muito sobre isso, Bruno Costa, Thiago Kiel, mas eu não esperava tanto assim desse evento até. Lógico que algumas lutas sempre prometem, você vê um Ed Alvarez e Justin Gage, não tem como ser ruim, o Aldo com o Holloway, lógico que ia ser um lutão, mas o card entregou desde lá de baixo lutas muito legais, muito emocionantes, 2 pancadarias que, assim, por mais que a gente espere, a gente não imaginava. Queria rapidamente comentários gerais, começando com o meu xará Bruno Costa, só xará por Bruno, né, por Costa não, e só para deixaremos homônimos. Para deixar bem claro, vai que os caras que a gente é homônimo. Bruno, o que você achou do UFC 218? Se você tinha uma grande expectativa, você estava mais ligado no card principal mesmo só? Como foi a sua impressão geral do evento, aí o penúltimo numerado do ano? Bruno, eu estava menos empolgado, inclusive não peguei ao vivo a parte do card que ia ao ar nos Estados Unidos no Fight Pass. Mas pro card preliminar e pro card principal tinha bastante expectativa, mas não tanto quanto ele acabou entregando, porque tem aí no mínimo 2 candidatas à luta do ano nesse evento. Né? O Alex Cowboy com o Yancy Medeiros no card preliminar fizeram uma bela pancadaria. Inclusive achei mais movimentada do que a luta que prometia mais na noite e que entregou bastante também, que foi Ed Alvarez contra o Justin Gage. Mas um excelente evento, mais ou menos o que eu esperava e até superou minhas expectativas. Quando eu acabei de ver a luta do Yancy Medeiros com o Cowboy, eu falei, pronto, temos a luta da noite, né? Mal sabia o que ia acontecer lá na frente. Thiago Kiel, você também foi nessa do Bruno de só entrar pro card principal. Eu só ia assistir o card principal também ao vivo, depois eu pegar o resto gravado, mas acabei assistindo o preliminar também e foi uma ótima decisão da minha parte. Eu não peguei só a parte preliminar do Fight Pass, tá? Que foram as 3 primeiras lutas da noite. Eu não peguei também. Esquecíveis. Eu não peguei. Como costumam ser, infelizmente. Apesar que não, né? Às vezes botam uma promessinha. Eles colocam pelo menos um headliner do Fight Pass. Pra valer a pena, porque a gente não sabe o que é isso, mas tem um pessoal que tem que assinar o Fight Pass pra ver essas lutas lá fora do Brasa. Thiago Kiel, o que você achou do evento? Que foi do TUF, né? Foi a Amanda Cooper que lutou no main event do Fight Pass. Do Fight Pass. Agora tem main event do card preliminar, main event do Fight Pass. Não, que na verdade é pra chamar as pessoas pra comprar o próximo evento ou pra ir pro próximo canal, enfim. Eu acho que eu assisti o evento, o card principal ao vivo e os outros via
via gravação, não assisti, não foi por decisão, se não teria escolhido assistir, não estava em casa. Mas acho que foi um ótimo evento, entregou muito. Foi aqueles eventos que trazem os dois lados, né? Ele tanto é um evento de grandes nomes, com bastante expectativa em razão de disputa de cinturão, de posições de lutadores envolvidos em lutas que estão em posições altas do ranking e que trouxeram lutas ótimas. Acho que Alex Albaense Medeiros está muito para muito candidato à luta do ano, que foi uma baita de uma pancadaria. E a gente vai chegar lá, a gente vai começar falando obviamente do José Aldo, porque acho que vai ser o que vai demandar mais tempo da gente aqui. A gente não tem que primeiro garantir que a gente vai conseguir dar conta do mais importante para falar das lutas menores. Mas a gente tem que falar um pouco sobre todos os brasileiros hoje, né? Se tiveram uma atuação realmente que eu esperava muito deles, pelos pontos positivos e negativos. Até os negativos que eu espero deles, eles trouxeram também, então a gente vai falar sobre isso hoje. Começando por José Aldo. O José Aldo enfrentando o Max Holloway. A gente já sabia até pela prévia do site, pelos comentários, já análise feita pelo Alexandre e tudo mais. Conhecimento notório. O José Aldo deveria se reinventar para ter uma chance contra o Max Holloway. Ele sofreu muito com a questão da envergadura do Max Holloway ser maior que a dele, ou ele conseguir projetar mais os golpes em linha reta e cortar a distância do José Aldo, e ele não conseguiu usar os chutes e quedas na primeira luta. A gente sabia que ele teria que refazer isso nessa luta. Eu tinha uma expectativa que ele não conseguiria. Pelo histórico que a Nova União, onde ele treina, vem demonstrando de não conseguir reinventar os seus atletas que sofrem derrotas e ficam manjados pelos rivais, como aconteceu com o Renan Barão, só para citar um exemplo aqui. Kio, continuando com você, a sua impressão era que o Aldo tinha boas chances, ou eu estava mais para eu estava com 75-25 assim pro Holloway? Eu estava mais ou menos nisso também, achava o Holloway bem favorito, achava que por mais que o Aldo tivesse de fato feito um camp muito voltado pro boxe para tentar retaliar, voltar a ter aquele jogo de retaliação que ele conseguia vencendo no boxe também, o Max Holloway achava difícil que isso fosse acontecer. Acho que o Alexandre foi muito correto, principalmente na resenha pós-luta, daquilo que não foi feito. Eu acho que ele precisava investir mais nos chutes baixos, investir mais em transição, levar mais dúvida pro Max Holloway para onde a luta iria se transcorrer, para conseguir eventualmente levar a luta pro chão, mudar de nível e até usar o jiu-jitsu. Não acho que o jiu-jitsu seria uma arma, acho que seria uma arma mais finalística do que de meio para ele ganhar essa luta. Ele não ia controlar essa luta no chão. Mas eu achava muito difícil que isso fosse acontecer. E se traduziu exatamente da mesma forma que foi a primeira luta. Foi quase um espelho, você mudar a torcida praticamente dos Estados Unidos pro Brasil. Então eu achava bem tranquila a forma que ia transcorrer a luta. Achava um cenário muito favorável para o Max Holloway. E também pelo tempo, né? Porque querendo ou não, por mais que não tenha sido uma mudança tão de última hora assim, não foi em cima da luta, deixou o camp menor. É uma luta de 5. A gente sabe que o José Aldo tem dificuldade para cortar o peso. Ele estava preparado para um camp pro Ricardo Lamas, mas mesmo assim antecipou a luta dele, enfim. Então tem todos esses problemas que envolvem o José Aldo, envolvem a Nova União, principalmente que depois do fim do soro intravenoso teve uma dificuldade maior no corte de peso, e tudo isso somado, e mais talvez com o aspecto torcida não sendo favorável ao José Aldo dessa vez, me parecia bem claro o favoritismo do Holloway. Registrar alguns comentários quem está com a gente já no Facebook ao vivo. Rodrigo Mendes, abraços ao Alexandre Matos aqui do Rio. O Eugênio Veronese, a pergunta da semana para vocês: Miotite é favorito contra Ngannou? Vamos falar ainda hoje desse assunto. Felipe Biancardi Justo manda: o que preenche o podcast muito bem. Eu acho que ele sem ter uma episódio indireta aí, ficou recado pra você. Que o Lucas Bueno, boa noite, estava esperando para poder ouvir sobre o UFC do último fim de semana, que meus amigos só acompanham pela Globo. É o evento que passou na Globo, com aquele delayzinho de meia hora, né? Não é culpa da Globo isso, é obrigatório quando o evento não é no Brasil, eles darem pelo menos meia hora de delay para evento pay-per-view. Aí o Caio Andrade, o Jonas Fracalossi, quase errei aqui o sobrenome dele. Já vamos entrar nesses assuntos todos que vocês estão dizendo aqui na pauta de hoje. Para você, Bruno Costa, o que já tratou muito bem, que ele também não achava o Aldo favorito, até pelo cenário de torcida, eu não sei o quanto afeta o Aldo, que já é um cara rodado, uma torcida contra, que conquistou seus títulos lá, mas o cenário técnico também não era favorável. Mas a luta começou até que decente pro Aldo, né? Ele conseguiu colocar alguns chutes baixos, ele conseguiu trazer uma movimentação
ainda que não fosse o ideal, mas para não ficar sendo um alvo estático para cima do Max Holloway. E o primeiro round foi, se não foi espetacular, foi animador, pelo menos, né? O segundo também. Sim. Primeira coisa de tudo, vocês começaram falando sobre como a primeira luta foi dominada, ao final, pelo menos dela, pelo Max Holloway, e sobre os fatores que o Aldo precisaria trabalhar para ter mais chance nessa revanche. E como o Kio bem falou, na verdade, sim, eu acho que ele não teve nem tempo para se preparar especificamente para isso no camp dele, porque até 2-3 semanas atrás ele estava se preparando para lutar contra o Ricardo Lamas, que é um tipo de jogo completamente diferente do que imprime o Max Holloway. Acho que, por exemplo, a relevância da torcida não tem muito, porque ele chegou a lutar no evento que teve maior público na história do UFC. Ou não, eu não lembro se o UFC na Austrália da Ronda contra não a Holly Holm não passou? Acho que não. Ou não, passou por pouco. Mas ele lutou, por exemplo, contra o Mark Hominick no Canadá. Não, mas eu pensei que a torcida poderia ser favorável no Brasil e não desfavorável fora. Entendi. Mas, assim, até porque a torcida lá nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, ela é meio neutra. Isso, ela não, mais fria. Tanto. Aqui é meio, aqui que é gritaria, Irlanda, esse lugar. E tem diminuído, inclusive. Eu tive no último UFC, na última edição aqui em São Paulo, e eu percebi que o público ele tem se transformado um pouquinho, inclusive, aqui. Mas falando de novo sobre o aspecto técnico da luta, eu acho que o duelo de estilos é muito ruim pro José Aldo quando ele luta contra o Max Holloway. Tecnicamente ele tem uma envergadura parecida, acho que até um pouquinho maior do que o Max Holloway. Uma polegada maior. Mas assim... Mas a questão de estilo, ele aplica os golpes retos muito bons, que cortam a distância do exato. O jab dele é muito bom, ele machuca inclusive os oponentes dele normalmente. Mas ele é um cara que prefere controlar muito mais o ritmo da luta. Ele joga ali, sei lá, 8, 9, 10 golpes por minuto normalmente. E o Max Holloway é um cara que está o tempo todo na cara do adversário, buscando acertá-lo e não foge da luta. É um cara que consegue imprimir um ritmo insano na luta. Até normalmente ele começa um pouquinho pior do que o adversário, mas ele é aquele típico cara que existe muito mais no boxe, por exemplo, que vai pegando muitos movimentos do adversário e vai se adaptando e vai melhorando com o decorrer da luta. E o Aldo é um cara que prefere controlar, dosar o ritmo, jogar menos golpes. E eu achei que ele até estava conseguindo fazer isso um pouquinho melhor no primeiro round. Achei que ele fez um bom primeiro round, um segundo round bastante digno também. Ele conseguia retalhar alguns dos ataques do Max Holloway, acertou até um bom upper em determinado momento, mas o Holloway é um cara que tem o queixo muito duro. Até pela idade ainda, né? Exato, ele defende bem quedas também atualmente. Tem muita gente que acha que ele não sabe defender queda porque ele foi quedado pelo Conor McGregor, por exemplo. Mas isso já faz muito tempo. Deve fazer já uns 4, 5 anos. E o cara era um menino que evoluiu. Agora ele tá no auge físico dele. Ele é muito inteligente pra lutar. Porque parece de vez em quando que assim, o Max Holloway é um cara que só luta em pé. Então é um cara da pancadaria. Mas ele analisa muito bem os adversários dele, consegue identificar os pontos baixos, os pontos fracos, e aí ele vai adaptando isso ao decorrer do combate. Então, assim, achava que era um matchup ruim pro Aldo, e aconteceu mais ou menos aquilo que eu esperava. Só que, assim, o Aldo ainda é um cara muito bom. Ele é um cara de um nível técnico muito acima da maioria absoluta da categoria. Inclusive, ele bateu um sujeitinho chamado Frank Edgar 2 vezes. A segunda vez, inclusive, ele fez diferente da primeira e foi logo depois de uma derrota traumatizante para ele. Então, assim, acho que é um cara ainda muito acima do nível do resto da divisão, mas o matchup, por exemplo, do Max Holloway com o Frank Edgar, apesar dele ser um ótimo lutador e eu achar ele favorito, já muda bastante de figura. Então tem gente falando assim, porra, o cara é novo, vai dominar por muito tempo a categoria, mas eu acho que ainda tem muitos capítulos pra gente ver de como vai ser o reinado do Max Holloway. São desafios interessantes que ele tem agora. Deixando um abraço aqui pro Cássio Coutinho, como sempre, lá da Penha, Rio de Janeiro, Rafael Salles, Daniel Henrique e o grande Rafael Moreira com a gente também aqui, e o Patrick Pereira, lá diretamente de Campos, no Rio de Janeiro. Nesse sentido, tem muita gente perguntando aqui nos comentários, até, Bruno, sobre a evolução ou a não evolução de brasileiros. O Jonas, por exemplo, perguntou por que os brasileiros viram saco de pancadas, né, depois que perdem o cinturão. Eu acho que muitos atletas não conseguem se adaptar a um estilo de jogo que ou evolui ou se adaptar a uma mudança de jogo do adversário. Então os adversários, obviamente, começam a ficar... Não que fica manjado o jogo do atleta, mas com o passar das lutas, começam a ficar mais claros os pontos fracos e os pontos fortes de cada atleta. Então o desafiante seguinte vai tentar explorar o que o outro mostrou dificuldade, é natural. E aí você se reinventa e adiciona novos elementos ao seu jogo
para conseguir sobrepor essa dificuldade de não ser um cara previsível. E o Aldo ele não conseguiu não ser previsível em tudo. Ficou meio confuso, mas ele não conseguiu inovar em nada, basicamente, para deixar mais claro. Por quê? Ele não conseguiu ir bem no jogo que ele é bom, ele não conseguiu explorar as suas outras opções, como que eu achou que ele poderia usar um pouco do jiu-jitsu aqui e ali, e ele não conseguiu se adaptar ao jogo do Max Holloway perante a última luta. Que as duas começaram diferentes, mas acabaram na mesma posição, inclusive, com ambos com um nocaute, com o José Aldo apanhando no ground and pound. Eu acho que, por exemplo, o jiu-jitsu, como que o colocou, é difícil de aplicar o tempo todo. Não, seria só no final da luta. Mas eu acho que ele poderia ter tentado algumas quedas, ou um bololô clássico de jiu-jitsu, uma baiana, um clinch, não necessariamente para pontuar para cima do Holloway, mas para gerar o benefício da dúvida que a gente fala. Lógico que é difícil para o cara, para ele cortar a envergadura do Holloway, entrar no raio de ação dele para conseguir grampear uma queda, algo assim. Só que, por exemplo, ele só tentou uma queda simbolar quando ele estava apanhando no final da luta. Mas eu acho que um dos pontos que ele leva em consideração quando não tenta, pelo menos, insistir um pouquinho em queda em nenhum momento da luta, é porque ele sabe que para isso ele vai gastar força. O Max Holloway tem uma boa defesa de quedas. E na minha cabeça o que eu consigo pensar é o seguinte: o cara não está confiando no gás dele o suficiente para achar que ele pode fazer força por muito tempo ali. Ele acha que é um risco demasiado para ele. Mas meu ponto, Bruno, é o seguinte: o Aldo pode estar na cabeça dele, olha, Aldo, tenta a queda, o Dedé fala para ele. Eu acho até que você não vai conseguir, mas o Holloway vai ter que se defender. Sim, dá o benefício da dúvida. Com isso que acontece o quê? A guarda do Holloway, necessariamente, não vai ficar tão alta aqui. Ele vai poder ficar com a guarda, ele vai ter com a guarda mediana, que ele pode ter, que eu tô na câmera aqui agora, tento mostrar pra câmera, pra quem tá ao vivo, mas se ele ficar com a guarda muito alta pra defender o rosto, o cara vai na queda dele, ele não consegue chegar a tempo pra fazer a defesa, um sprawl, seja lá o que for. Ele tem que ficar com a guarda mais baixa, natural. Então você cria esse benefício da dúvida, tanto no posicionamento de guarda de defesa, quanto na movimentação, quanto na preparação de golpes. Eu concordo, eu acho que ele tentou fazer isso, inclusive, de uma outra forma, porque se a gente olhar bem, ele soltou um pouco mais de golpes no corpo do Holloway nessa ocasião. Pra quebrar a movimentação do Holloway também. Exatamente, eu achei que ele fez um trabalho bom nisso. Até achei que ele evoluiu um pouquinho da última luta pra essa. Mas como eu te disse, eu acho que realmente, nesse caso, especificamente, o matchup é muito ruim pra ele. Eu acho o Aldo muito refinado tecnicamente na maioria dos aspectos do MMA, mas é um tipo de jogo que é ruim pra ele. Vai pegar um cara um pouquinho mais alto, que sabe trocar bem, que consegue se defender bem e tenha bastante fôlego, vai ser difícil pra ele conseguir continuar com o ritmo sendo puxado lá em cima. Ele vai perder um pouquinho do fôlego e eventualmente, de repente, vai ceder as investidas do adversário. Mas aqui, até como você comentou que é 1 polegada de diferença de envergadura, é uma questão também, acho, de adaptação de estilo também, porque ele ganhou de atletas mais altos que ele. Sem dúvida. O Romanek era mais alto que ele. O Romanek era mais alto que ele, o zumbi coreano, se eu não me engano, era também. O americano, Lamas, eu não lembro exatamente. Acho que tem a mesma envergadura, um pouquinho a mesma altura. Agora, meu ponto é, ele não conseguiu se adaptar ao estilo do Holloway. Ele ia, na minha opinião, Bruno, eu te entendo, que o matchup não é bom pra ele, não é mesmo. Sim. Só que o Aldo é um cara que tem ferramentas técnicas, já demonstrou para se adaptar e conseguir explorar outras falhas. Inclusive, assim, eu acho que é um dos caras que tem a caixa de ferramenta mais profunda que já lutou MMA na história. É um cara ele é um top 15 da história, talvez um top 10. Mas sabe que vocês falaram, por exemplo, de caras altos e que relativamente, claro, não vamos colocar no nível do Holloway, mas que mandavam bem na trocação. O Mark Hominick, e qual foi o outro? Eu falei do zumbi coreano. Do zumbi coreano. Se a gente prestar bem atenção, esses dois caras levaram dificuldades ao Aldo também. No fim da luta, por exemplo, o Aldo teve que segurar, tomou uma pancadaria de um Mark Hominick que tinha um ovo de Páscoa na cabeça. Mas o Aldo mas já era o último. O Aldo caiu no quinto round e já era o último. E o zumbi coreano também levou perigo pra ele em pé antes de acabar. E o que ele fez com o zumbi coreano? Claro, perfeito. Ele foi pro chão. Mas o zumbi coreano não é o Holloway. E também lutou com a clavícula quebrada. Foi uma luta meio complicada. Aquela luta foi... O Aldo, ele disse que ele quebrou o pé também no primeiro round da luta. E aí ele levou a lesão. E o zumbi coreano depois teve uma lesão mais esquisita ainda, que foi na clavícula. E acabou finalizado com golpes por ali. Mas se vocês prestarem atenção, a única luta do Aldo que ele não morreu no gás, assim, em todas as lutas no UFC pelo menos, foi a segunda luta com o Chad Mendes. Com o Frank Edgar também, né? Então, mas se você olhar as duas lutas com o Frank Edgar, ele perdeu os 2 últimos rounds. A única luta que ele ganhou o último round foi a luta com o Chad Mendes. Não que ele não tenha ganhado do Frank Edgar, eu vou aceitar sua provocação aqui. Mas na primeira luta ele ganhou 3 rounds e na segunda
3 rounds e meio ali, com o quarto round sendo mais... rounds, é. Sendo nas duas lutas, mais acho que ele venceu, a maioria dos juízes deu 4 rounds pra ele. Mas foi eu entendo... não, mas pode ser. Mas o ponto é, no quinto round, de todas as lutas, Hominick, Lamas... todas essas lutas ele teve mais dificuldade. Aqui o Lamas talvez fosse o desafiante mais fácil da carreira do... o Aldo sempre se deu bem, né, contra um cara que é inicialmente um grappler e sabe trocar. O Lamas, obviamente, é violentíssimo. O cara troca muito bem também, mas ele tem origem mais no wrestling, no grappling, é um bom grappler. Voltando pro Aldo contra o Holloway, a partir daquele momento que o Holloway começa a acertar a sequência de golpes diretos no Aldo sem defesa, eu me irrita um pouco uma mania que o Aldo tem, que muitos lutadores brasileiros têm, de que é não retalhar enquanto está apanhando. Então, é a tática clara de começar a apanhar e andar para trás fechando o guarda. E isso vai contra a própria história dele, né? Você nessa hora, se você faz isso, você dá campo pro outro atleta vir mais para cima do que nunca. Então você tem algumas opções aí. Os americanos tradicionalmente vão e mergulham na perna, por exemplo, e se embolam. Nem que não seja para não conseguir uma queda. Ou você vai retalhar, ou você vai girar. O Aldo usa a tática de... Não sei se é proposital isso ou não, mas tem essa característica de andar para trás de guarda fechada. E aí dá espaço pro Max Holloway. Vai tentar revidar com um soco ou outro esporádico. É lógico que não vai entrar. E ali o final ficou bem claro. Acho que o juiz até deixou um pouco a mais do que precisava. Eu até achei que ele retalhou, ele tentou retalhar as investidas no segundo round. No iniciozinho do terceiro, acho que no final ali ele estava realmente cansado, podia de repente ter tentado a queda um pouquinho antes. Ele deixou chegar ali num estado que não conseguia, não tinha mais reversão. E aí ele tentou embolar e tal, e acabou só apanhando um pouquinho mais. Mas assim, no caso específico do Aldo, eu achei que ali ele já estava acabadaço, estava muito cansado. E curioso, porque teve um momento da luta... Não era o quinto round, né? Isso, era o terceiro ainda. E eles estavam tão próximos um do outro, ele deixou tanto chegar próximo o Max Holloway, que se a gente observar o pé da frente de cada um, eles quase chegam a se encontrar. Então dá pra ver que ali virou uma pancadaria na curta distância, e o Holloway era quem tinha o fôlego e velocidade ainda para conseguir acabar a luta. E o Aldo sempre foi um contra-golpeador muito bom. Esse jogo de retaliação, principalmente com aquelas combinações com chute baixo e tudo mais, sempre foram muito boas. E sempre foi algo que, por exemplo, na luta com o Chad Mendes, foi o que fez com que o Chad Mendes não conseguisse trazer toda aquela potência que ele tinha contra o Aldo. Porque toda vez que ele vinha pra cima, o Aldo retalhava muito bem e contra-golpeava muito forte. Eu acho que isso também tem a ver com a diminuição no desempenho físico dos lutadores da Nova União que a gente viu sempre, principalmente depois da proibição da reidratação por soro. E isso somado ao corte de peso, que é brutal para o José Aldo, assim como foi para o Renan Barão, eu acho que essa falta de desempenho físico dificultou muito a ele conseguir implementar esse jogo, porque a gente ouvia o Dedé pedindo para ele chutar mais, e ele não conseguia fazer isso. E é difícil chutar, porque quando você tem um cara que tem uma envergadura boa, que nem o Holloway, e tem o golpe de encontro direto, que são os golpes que cortam distância, entrando o tempo todo, para você chutar, você vai se expor defensivamente, não é inevitável. Mas se você faça um chute longo, um chute no corpo, você fica exposto, seja para um golpe, um contra-ataque no corpo ou na cabeça mesmo, seja para uma queda, então você se expõe para chutar. Claro. Chutar é uma ferramenta que tem que ser usada com muita cautela e habilidade, e o que o Aldo tem. Inclusive, os melhores momentos dos chutes baixos dele, ele consegue utilizar quando ele termina a combinação. Jogou a combinação de mão e aí finaliza com um chute. 1, 2, 3. Exatamente. E ele até conseguiu fazer... ele até conseguiu fazer isso por algumas vezes. Teve uma das ocasiões em que o Holloway até deu uma mancadinha de leve, mas ele sempre estava pronto pro chute, para absorver aquele chute e ainda jogar um golpe no Aldo e fazer com que ele ficasse um pouquinho mais receoso de jogar esse golpe o tempo todo. Pra você ter uma ideia da potência dos chutes do Aldo, mesmo a gente falando que ele chutou pouco, no final da luta, nas duas entrevistas, tanto logo na saída do octógono ali pra imprensa, quanto na mesa de entrevista na coletiva, ele reclamou de dor da perna pelos chutes do Aldo, o Holloway. Então, mesmo usando pouco... A gente já viu o Aldo no WEC dar nocaute com chute em perna, né? Foi o Faber sofre, né? O Faber ele conseguiu terminar a luta, mas num estado lastimável. Mal parava de pé. Exato. O Aldo era bem mais jovem, mais rápido. O Faber não tem essa velocidade, os outros, mas mesmo assim vale essa menção. E o que faremos com o José Aldo, assim, como aqui meros humildes analistas de luta? O Alexandre Matos, na sua resenha do MMA Brasil, sempre leiam pós-evento, aí o Ale faz uma resenha informal do que foi o evento, bem opinativa, bem fácil de ler, até usa termos com um certo grau de humor, que eu acho bem legal.
E ele falou pro Aldo, ele não pra ficar no Pena, ele corre o risco de virar um porteiro do Max Holloway. Sim. Tanto ele como a geração dele de lutadores mais velhos que estão vindo os mais novos chegando com muita força. Para ele conseguir uma nova corrida pelo título nos Penas, tendo perdido 2 vezes pro campeão, num espaço tão rápido, daqui uns 2 anos só. Ele tá com 31, acho agora. Falo, Mas ele é muito velho em idade de luta. ele é né? rodado, ele é gasto, né? Quilometragem alta. A outra opção seria subir, obviamente, pro peso leve, né? Só que iniciar uma nova tentativa, como o Rafael dos Anjos está fazendo no peso meio médio. Só que é você se jogar num tanque de tubarão profundíssimo, onde lá o top 50 já é uma baita de uma encrenca, apesar dele não ser um cara pequeno pro leve, né? Ele seria um cara mediano de tamanho no leve. Eu acho que ele podia realmente, para dar uma longevidade maior e parar um pouquinho com o sofrimento que é o corte de peso dele, tentar fazer uma outra coisinha no peso leve. Te dou um exemplo, um cara que não é muito maior do que ele, tá no peso leve há muito tempo, é o Jim Miller. Sim. Cara que faz lutas divertidíssimas e, por exemplo, eu acho que seria um duelo legal pro Aldo. Dá uma segurada no grau, no nível de adversários dele, faz uma luta divertida. Duvido que o Jim Miller não aceitaria esse tipo de desafio. E pelo menos parece que prolongaria um pouquinho mais a carreira dele. Não acho que ele precisa ficar mais no peso pena. A pesagem dele, eu normalmente não presto atenção nisso, mas eu vi uma foto da pesagem do José Aldo e é um negócio terrível. Na balança? Exatamente. É bem feio. É terrível. Essa que era a pergunta do Patrick Pereira. Uma boa noite pro Eric Leandrade, pro Renato Fabrício, pro José Augusto Araújo e pro Fábio Araújo. Um abraço a todos vocês. Pro Rodrigo da Silva também, o Digo tá com a gente aqui na transmissão. Grande Fernando Leiro tá com a gente também. Um grande abraço para todos vocês ao vivo com a gente aqui no facebook.com/MMA Brasil. Eu, sinceramente, é fácil falar, né? Se o Aldo não faz questão muito mais de lutar, eu pararia. Porque ele não vai ter direito à super luta, ele não vai ter direito ao title shot fácil, nos penas ele não vai ter muito mais o que fazer, e nos leves ele vai ter que pegar uma baita de uma encrenca. Quem sou eu pra falar pro cara parar de trabalhar com 31 anos, né? Quer dizer, ele tem outras atividades que ele pode fazer, mas parar de fazer a principal atividade da vida dele, que é lutar. Então, eu já teria parado se fosse o Aldo na primeira derrota pro Max Holloway, algo assim. Mas se ele decidir continuar, eu tentaria também nos leves, sem compromisso, assim. Sobe, vê o que dá. Pega um Jim Miller da vida, um top 30 lá e vê o que acontece. E você, Thiago Kiel? Eu acho que meio termo. Eu acho que cabe uma luta dele ainda nos penas, de repente contra o próprio Lamas, que é mais acessível, que ele já conhece e tudo mais. Não uma luta de 5 rounds num main event, tentar de repente um main event de um numerado, alguma coisa assim. E esperar a disputa de cinturão Max Holloway e Frank Edgar. Porque se o Edgar ganhar, dificilmente, a não ser que seja uma luta muito apertada, dificilmente vão dar revanche imediata pro Holloway. E aí o desafiante número 1 vira automaticamente o Aldo, porque já ganhou 2 vezes do Frank Edgar e ele tem uma chance de repente até parar por cima, parar campeão. Se ele entender que o corte de peso é muito agressivo, porque ficar nos penas agora significa cortar peso fora de luta. Sim. Automaticamente. Depois do que a gente viu nesse último corte de peso, ele não pode manter mais essa recuperação e tentar uma recuperação tão grande assim e se danificar o organismo tanto. E ele quiser realmente subir, eu acho complicado porque ele, além de tudo que todo mundo sabe da categoria ser muito forte, ele está subindo uma categoria mal resolvida. Uma categoria que tem um campeão interino, que tem um desafiante muito claro que é o Khabib Nurmagomedov, e tem o Conor McGregor, que ele não vai conseguir lutar com o Conor McGregor. Porque se o Conor McGregor lutar, não vai ser contra o Aldo, que não faz sentido nenhum. Sabe o que é pior? Eu acho que assim, que hoje eles vão dar Nate Diaz. Exato, essas não, coisas. ele não quer. Mas, por exemplo, eu acho que não seria um absurdo pro Conor pegar o Aldo, porque o Aldo é um adversário bem mais fácil no peso leve do que o Khabib Nurmagomedov, do que o Tony Ferguson. Não, mas o McGregor deve estar pensando no melhor cenário no Saint-Pierre e nos meio médios. É verdade, ele deve estar pensando eu tô sendo inocente demais aqui, muito inocente. O Matheus Pereira pergunta do Justin Gage, já vamos chegar lá. O Fábio Araújo comentou que o problema do Aldo é a música de entrada, né? Eu não ouvi, ainda bem. Eu não vi, não é da Normalmente Rihanna? é a Rihanna, é a Rihanna, mas Umbrella da Rihanna. eu acho que trocaram. Trocaram? Acho Tá, que alguém trocaram. manda aqui nos comentários qual que é ao vivo, que eu não presto presto atenção tanto assim na música de Normalmente, entrada. quando algum lutador brasileiro troca a música, é algum tipo de canto
evangélico que eu desconheço, sinceramente. Não, tem Ou é Fabrício Verdun fazendo graça, E né? Fabrício Verdun fazendo graça. O Fabrício Verdun é desprezível, não vou falar dele também. Não precisa desse ódio todo o pessoal com o atleta. Aqui, o Fabrício Verdun já entrou com sertanejo, o Alex Salban entra com sertanejo, o Patrício Pitbull também. entrou com... Nossa. Galinha pintadinha. O Patrício Pitbull entrou com galinha pintadinha no Beatriz Espetacular. Ah, mas essa foi digna. E tem aquelas composições pessoais também, né? Que o Pregador Lu, Isso. de qual o Matias Pinto é grande fã, faz músicas do pessoal. Apocalipse 16 é pesado. Quem já ouviu muita treta não sabe que é de uma banda de rap gospel, mas é do Apocalipse 16. Exatamente. Apocalipse. Bota na trilha de fechar o programa com vixe, muita treta, vixe, Matias. Um abraço pro e por final pro Eduardo Luna, chegando agora após enfrentar uma sessão de júri popular aqui em João Pessoa. Eduardo, com nosso colega advogado, uma boa sorte para o Eduardo, advogado criminalista, classe tão mal falada injustamente por esse Brasil, graças a certos advogados em revistas de grande circulação. Calma. Queria deixar um abraço também para o Eduardo Sama e para o Felipe Righetti, dois colegas de faculdade. Um grande abraço para vocês. Falar um pouco do Max Holloway, quem tira o cinturão desse homem, né? Se o José Aldo tem que se reinventar e ir para outra categoria e tudo mais, seria a nossa sugestão. E o Max Holloway, quem seria um adversário para ele? Olha, tá com cara de que achamos um campeão peso-pena por um bom tempo. Mas aí eu passo a palavra para Thiago Kiel, que vai dizer por que Frank Edgar é o homem a derrotar Max Holloway. Não, eu concordo com... Eu acho que depois dessa luta, eu acho que além de fazer de novo o que ele fez, conseguir repetir o que ele fez contra um cara que é muito bom, que é o Aldo, eu acho que também isso dá mais confiança pro Max Holloway, sem dúvida. Eu acho que o Frank Edgar tem condições tem ferramentas para ganhar, porque o jogo é muito diferente, jogo de boxe, de entrar e sair, e de dar mais benefício da dúvida de ter um wrestling muito bom do Frank Edgar, pode ser uma arma, mas ele é menor que o Aldo ainda, né? Então, vejamos. Eu acho que torcerei muito. Apenas digo isso. E acho que vai dar Edgar. Mas, torcida à parte, tem uma geração muito forte vindo nos pesos pena. A gente comentou de dois deles, do Volkanovski e do Magomed Sharipov no último It's Time, no último podcast. Além disso, tem do Choi e Bektic, mais um monte de gente vindo, que vai ser uma categoria complicada pro Max Holloway, porque, por exemplo... Shane Burgos, aquele, né? Grande Shane Burgos. Por exemplo, pensando no Magomed Sharipov um pouco mais dilapidado, talvez, é um jogo que complica bastante um wrestler tão forte. E alto também complica muito o jogo pro Holloway, por exemplo. Então, eu não vejo toda essa facilidade que ele vai ter aí pela frente. Eu acho que Chad Mendes também não é uma resposta, tá? Porque ele vai voltar logo mais, acho que começo do ano. Ano que vem, né? Acho que começo do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, não é uma resposta. 2 anos parado, já acho que não vence muito. Ele tá tentando cavar o McGregor de novo, né? Mas não vai conseguir, sem dúvida. Quem não quer lutar com o McGregor, né? Eu acho que ele tem uma chance boa contra o Edgar. E depois, se não vier o Aldo, eventualmente, novamente, numa corrida muito improvável pelo cinturão, esses mais novos já chegando podem ser um problema sério pro reinado do Holloway. Bruno Costa, a velocidade de Frank Edgar, você que é um pouco mais imparcial que Thiago Kiel, que é um torcedor de Frank Edgar declarado. Tô brincando, nossas análises fogem do clubismo aqui. A velocidade do Frank Edgar pode ser a chave para ganhar do Max Holloway, para entrar, sair e o Holloway não ter a resposta tão rápida para achá-lo no octógono. E aqui o Matheus Pereira pergunta se o Brian Ortega vai pegar aliás, ele afirma, Brian Ortega vai pegar a cinta. É outro também, né? O Brian Ortega eu acho um pouquinho menos provável, mas é um cara novo que tá chegando aí no bolo. Se ele vencer semana que vem o Cub Swanson, ele tá perto de uma disputa pelo título. Sem dúvida. Mas o Frank Edgar, eu acho que ele tem algumas vantagens quando a gente compara com o Aldo para lutar contra o Holloway, que ele tem um pouco mais de facilidade para conseguir quedar os adversários, tem mais velocidade. Não sei se tem mais velocidade, sinceramente. Mas pelo menos um ritmo um pouquinho melhor ele consegue imprimir durante 5 rounds. Então acho que é um estilo diferente de desafio que o Holloway vai ter. Depois tem realmente, como vocês falaram, tem uma leva de jovens do peso pena que está chegando, que vai desenvolver bem. Eu tenho muita vontade de ver um dia, espero que no máximo 2 anos a gente consiga ver o Magomed Sharipov contra o Max Holloway, porque é um cara que também é muito
diversificado, tem muitos golpes, tem um leque de golpes muito grande e também leva dificuldades no jogo agarrado pro Holloway. Mas assim, pro Frank Edgar, a vantagem que ele tem em relação ao Aldo num confronto contra o Holloway é principalmente conseguir aguentar o ritmo intenso durante 5 rounds. 5 rounds que o Holloway vai aguentar tranquilo, sorrindo. Exatamente. E com certeza ele vai sangrar bastante nos 2 primeiros rounds e daí ele vai... Eu acho que não, nos 2 primeiros rounds contra o Holloway é difícil, porque normalmente ele começa um pouquinho mais lento e termina imprimindo um ritmo maior. Por isso, inclusive, também me interessa bastante essa luta. O Holloway gosta de apanhar um pouco também, né? Ele gosta de dar o queixinho também pra apanhar, ele vai pra trocação franca e não tá nem aí, Uma hora tem que dar merda isso aí pro cara. Quando ele é mais novo e mais resistente, dá pra bancar, dá pra trocar por enquanto. Pessoal, essa é a categoria dos pesos penas, muito interessante como não poderia deixar de ser. Vamos acompanhar os desdobramentos, mas passando da alta velocidade e mobilidade dos penas para a categoria favorita de Alexandre Matos, que são os pesos pesados, na qual Francis Ngannou, o camaronês, enfrentou Alistair Overeem, ele que é cidadão do mundo, né? Ele é holandês, mas ele tem inglês e tudo mais. E num duelo que o Overeem tinha que evitar ser atingido pelo Ngannou, ele falhou miseravelmente e nos brindou com possivelmente o nocaute do ano aí, que meu colega Renato Gomes, um abraço pra ele, teve a ousadia de dizer que não pegou em cheio o soco. Olha, e que outros pesos pesados aguentariam. Olha, se não pegou em cheio, se pegasse em cheio, aconteceu o quê? Ia ser tipo um nocaute Mortal Kombat, sabe? O cara gruda no teto. Fatality. Fatality. Porque ele deu um uppercut pra quem Matias Pinto veja depois desse nocaute maravilhoso. Procure no YouTube agora, Matias, por favor. Eu quero sua reação ao vivaço aqui. Ele deu um uppercut que eu achei que ia desgrudar a cabeça. Eu achei que ia acontecer uma referência aqui mais histórica. Quer ver, Matias? Sabe quando o Obelix acerta o soldado romano no desenho do Asterix? Num uppercut, o soldado romano voa? Foi quase isso, basicamente, mas o Overeem, em vez de voar, ele faleceu. Foi um desdobramento da luta. Procura Ngannou com N mudo e Overeem. UFC 218, nocaute, confio em você, Matias. Thiago Kiel, por que o Overeem, o que ele fez de errado? Ele tentou fazer certo, ele tentou clinchar, ele tentou acertar golpes a curta distância para não sair a pancadaria com o Ngannou, e aonde que ele falhou e deixou essa brecha para ser mandado para a profundeza do espaço? O clinch era uma saída, mas era uma saída meramente temporária, a não ser que ele conseguisse algo que eu achava extremamente improvável, que era segurar o Ngannou na guard por 3 rounds. Isso era, eu acho que praticamente impossível. Eu acho que o que ele fez contra o Cigano era uma saída. Ficar rodando bastante, se movimentando bastante, para tentar entrar mais rápido e evitar, fazer esse jogo que ele adquiriu na Greg Jackson, para tentar evitar ser atingido da forma que ele foi. O problema é que ele tentou o clinch, que não era uma saída, que era uma saída meramente temporária. O juiz entendeu o clinch como nada, que é o que estava acontecendo. Com todo respeito, estavam nada mesmo. Estavam nada mesmo. A luta voltou pro meio e na movimentação ele tentou pendular só o tronco e ficou com as pernas paradas lateralmente com o queixo aberto, assim, praticamente fazendo um convite para um uppercut absurdo, que espero que tenha pego em cheio, porque se não pegou em cheio, eu não quero ver quem vai tomar esse soco em cheio do Ngannou. Matias Pinto, que acabou de ver, por favor. Eu acabei de ver, assim, eu tô embasbacado. ele ainda dá uma madeirada no chão. Ele dá um confere sinistro aí. Só pra não ter dúvida, o juiz já tá... Pra garantir o falecimento. Pra confirmar o óbito, ele deu. Inclusive perguntaram pro Ngannou desse confere, porque tem aquele confere clássico do Dan Henderson, e o pessoal perguntou, você não achou que foi demais? E aí, o que você achou? Ele falou assim, não vi o juiz chegando, espero que isso não tenha tido nenhum problema, não tenha causado nenhum problema. Claro tal. Que causou, né? Obviamente causou, né? Sugou alguns anos de vida ali do Overeem. O nocautezaço, a cabeça ricocheteia do Overeem, é uma coisa espetacular. Aí meu amigo que falou que não pegou em cheio, é um baita de um demente, né? Ele deve ter tomado um soco desse. Inclusive, um outro colega me perguntou no WhatsApp hoje se já recolheram o corpo do Overeem. Parece que está lá ainda, no tablado da arena em Detroit. Bruno Costa, a tática de clinch do Overeem obviamente era para cansar os braços do Ngannou, para cortar a movimentação, e o Overeem, como o que o colocou, ele vem se adaptando bem às fraquezas que ele tem na Jackson Wink MMA, que é a academia do Greg Jackson e do Michael Wilkerson,
E ele vem explorando, conseguindo dibrar a sua fragilidade para absorver golpes com táticas bem pensadas. Ele vem colocando-as em prática de uma maneira bem adequada. Só que como que o colocou, ele errou muito em tentar pendular. Para quem me vê na câmera, você não pendula abaixando o tronco nunca. Você nunca pendula abaixando o tronco. Você pendula flexionando os joelhos, e você faz um elevadorzinho assim, você só abaixa com o corpo e você pendula para fugir dos golpes. E o que ele fez foi abaixar a cabeça e expor a cabeça para frente. Porque eu faço um treino de boxe e meu treinador fala: vou te dar uma uppercut na sua cara para você não fazer mais isso. E aconteceu ao vivaço isso com o Overeem. E do outro lado tinha o Ngannou. Méritos do Ngannou, logicamente, para conseguir o golpe. O quanto você acha que o Ngannou está pronto para um desafio maior? O quanto você acha que ele realmente é só um troglodita que aproveitou um desleixo aí do Overeem? Cara, o primeiro Overeem, acho que ele parou as últimas 2 lutas dele, em que ele fez no UFC, ele não estava mais treinando na academia do Greg Jackson. Mas a grande mudança dele de postura tática foi na Greg Jackson. Isso aí. Aliás, foi quando ele conseguiu ter uma sobrevida no UFC. Ele estava no ponto de quase ser demitido da organização, quando ele tem uma sobrevida. Isso. Mas assim, cara, vocês falaram que não tava fazendo nada no clinch, mas se eu fosse ele, eu ia fazer nada a luta toda. Foda-se. Qualquer medida que não fosse trocar soco desenfreadamente. Deixa o juiz separar a luta o tempo todo, deixa o público vaiar, mas fica vivo, cara. Não adianta. E aí ele tentou realmente, eu achei, ele errou a execução técnica do pêndulo dele. Não sei se ele queria logo depois do pêndulo esquivar, porque não sei o que passou na cabeça dele de verdade, mas acho que ele subestimou um pouquinho também a velocidade da mão do Ngannou. Ele é um cara que bate muito forte, mas ele tem muita velocidade também no golpe dele. E foi um uppercut que não foi totalmente não técnico, foi um upperzinho bonito que ele deu. Sim, foi. Inclusive, assim, não sei se tecnicamente a gente pode chamar de upper. Pareceu uma mistura de um cruzado com um gancho. É o que o Alexandre gosta de chamar de bolo punch, que é meio que um cruzado com um upper vindo na diagonal. Exatamente. Mas assim, cara, achei que ele falhou miseravelmente na escolha do plano de jogo dele. Não podia chegar tão perto para trocar golpes no pocket contra um cara que é um cavalo desgraçado. E assim, eu não sei se tecnicamente ele tá pronto, porque a gente não conseguiu ver ele, por exemplo, contra um wrestler experiente e de elite e que sabe trocar porrada, como é o Miocic, por exemplo. Ele até lutou contra o Curtis Blades numa das primeiras lutas dele no UFC, que é um cara... Thiago Kiel faz uma cara de nojo quando você fala em Curtis Blades aqui. e ele não é tão ruim, ele é um cara jovem também, tá chegando bem na categoria, tem um histórico legal na NCAA, foi All-American. Mas assim, é muito diferente enfrentar um cara desse ainda no início, por mais que o Ngannou tivesse no início da carreira dele no MMA, também era o caso do Blades. O passo que ele vai dar agora é muito grande, porque o Miocic é um dos caras mais ágeis da divisão, talvez... Mas pela divisão eu casaria ele com o Eu também acho, sim, porque você casar ele com o Verdun agora, pra mim cara, não tem condição nenhuma de não ser o Ngannou a lutar pelo título agora. Inclusive, porque o cara vai atrair muita atenção. Não adianta, é só mostrar 3 vezes o highlight dele dessa luta com o Vamos fazer a cara que o Matias fez aqui. Exatamente. E é realmente muito impressionante. Mostrei pra minha mãe, por exemplo, no outro dia. É bom que não tem sangue, né? Dá pra mostrar pra pessoas sensíveis como o Matias. O terceiro vídeo mais buscado no YouTube é justamente um react. E é um negócio assombroso. Se tivéssemos te filmado, Matias, poderíamos ter colocado no canal do MMA Brasil. Né? Isso. Quase dá pra ver a alma do cara indo embora. Então, assim, é um negócio assombroso. Minha mãe perguntou assim: mas o pescoço dele ficou bem, não sei o que. Eu falei, bem. Defina bem. Bem não deve estar. Mas eu acho que tem que ser realmente ele para lutar pelo cinturão agora, aproveitar esse momento. Mas a gente não tem condição de saber se, por exemplo, ele resiste à pressão de um wrestler experiente e ágil como é o Miocic. Não sei o que esperar dessa luta. Ele sempre tem a chance, porque o cara é um cavalo monstruoso. Não lembro de alguém dar um soco mais forte numa luta de MMA do que ele fez com o Overeem agora. Foi uma situação muito favorável também. O Overeem ficou num ponto tipo com a bola pingando na área, falou, me chuta, sabe? Isso. E o Overeem tentou dar um cruzado meio torto, meio... Um cruzado briga de balada que ele deu ali. Fez tudo errado nesse lance. Acho que ele se empolgou com os nocautes que ele tem conseguido. Com todo respeito, eu acho que ele entrou cagado pra essa luta. Falou assim, vamos ver o que eu vou fazer aqui... E aconteceu o que aconteceu. Ele sabia, eu não posso tomar soco. Isso aí. Vou tomar um soco agora. Não posso tomar um soco, tomei um soco. Basicamente isso.
Thiago, que rapidamente temos que mudar aqui de luta, porque temos o tempo rolando, mas acho que podemos fazer uma observação aqui. Se o Miocic ele vai conseguir quedar o Ngannou, primeira coisa, porque lógico que o Miocic é um cara que tem uma base de wrestling, típica base americana de wrestling em trocação e de boxe, mas o Ngannou, como já descrevemos, é um sujeito grande e forte, e muito grande e muito forte. Então não é tão simples derrubar uma montanha dessa. E o quanto o Miocic vai resistir, que é um cara que já foi muito atingido na carreira, é lógico, já aguentou brigas boas com o Cigano, com o Verdun e tudo mais. Mas se tomar uma mãozada dessa do Ngannou, que lógico que entrar uma mão do Ngannou no Miocic Golden Gloves não é tão simples como entrar no Overeem, mas o Ngannou também não é um completo perdido, como muitos que a gente já viu na categoria. E não é que é o Mark Hunt, 45 anos, tentando dar um soco. Não. Mas eu acho que não vai ser essa tática do Miocic nos primeiros rounds. Ele não vai sair tentando derrubar o Ngannou inteiro, seco, sabe, do round 1 pra frente. Eu acho que, primeiro, acho difícil ele achar o Miocic. O Miocic não vai ficar parado na frente dele. Eu acho que o Miocic vai rodar, vai se movimentar, vai tentar usar a agilidade dele, sair das laterais para conseguir manter o primeiro round, de repente até metade do segundo aí, o Ngannou correndo atrás dele. E então, depois de ter acertado um pouco, depois de ter cansado o Ngannou, que a gente não viu muito bem como é que ele vai se estabelecer num segundo, terceiro round, aí sim, eventualmente até tentar uma queda. Mas eu me surpreenderia se acontecesse o mesmo numa disputa de cinturão com o Miocic. Eu acho bem difícil ele encontrar. Esse negócio da mão entrar legal, funciona. Realmente, se a mão dele entra, machuca e tal. Mas eu acho que existe esse nível, especificamente nos pesados. Caim Velasquez 100% e Miocic, eu acho que a mão não entra tão simples assim. Acho que eles têm movimentação suficiente para conseguir para conseguir levar a luta de uma forma sem ser com o queixo. Ele não vai sair defendendo soco com a cara, porque se for esse o objetivo, nem sair de casa que ele vai dormir. Eu acho que ele vai... eu acho que vai ser um desafio interessante pro Miocic. Vou gostar de ver qual vai ser a abordagem do Miocic. Lógico que eu acho ele favorito, mas acho que vai ter que ser uma busca de uma abordagem bem cautelosa e técnica do Miocic, mais do que nunca. Ele não pode sair trocando soco nem ele saiu com o Verdun, por exemplo, aqui em Curitiba. Não, mas em Curitiba o Verdun, ele fez exatamente isso. É que o Verdun também se jogou que nem um retardado. Mas ele tomou o knockdown, por exemplo, do Overeem. Tomou, exatamente. Da luta dele, né? Exatamente. Perigosíssimo. Se acontecer com o Ngannou, não sei se ele volta pra terra. Nocaute do ano? Cara, tem muita coisa boa, mas esse é assombroso. E eu sou ruim de lembrar também quais foram os bons do ano. Preciso pegar aquela nossa planilha lá. Isso. Alô, João Gabriel Géria, Rafael Oreiro, Bel Carvalho. Vamos montar a planilha só assim pra eu lembrar. Mas é candidatíssimo, né? Candidatíssimo. Pelo menos o mais assustador do ano ele é. Com certeza. Isso é pra você colocar pra criancinha antes de dormir, ou se comporta, ou vai acontecer isso com você. Você bota Ngannou lá. Que ótima técnica, Bruno. Serei um ótimo pai. Muito obrigado. Descendo no card, senhores, temos que falar da maravilhosa... Olha, vamos passar rápido aqui pela afirmação do Sérgio Pettis como um não candidato ao título da categoria, e a afirmação de Henry Cejudo como gente grande, como o Ale colocou. Eu quero que vocês discutam rapidamente sobre a vitória do Henry Cejudo. Tá no caminho para voltar a ser o desafiante, quer dizer, a gente pode ter um Demetrius Johnson enfrentando o TJ Dillashaw daqui a pouco, tudo mais, mas o Henry Cejudo cada vez se confirma mais como ele tá de volta na fila ali para ter a chance dele de novo de ser o primeiro, não sei se ele é o primeiro, segundo ou terceiro campeão olímpico a ser campeão do UFC. Porque vai ser o primeiro. Porque o Cormier é medalhista. A Honda também é medalhista. Mas, acho enfim, que o Cormier foi quarto lugar, na verdade. Quem foi vice foi o Romero. Foi o Romero. Thiago Kiel. Com você. Vamos lá. Sérgio Pettis, não é tudo isso, ainda é muito moleque mesmo. Muito novo. Acho e o Cejudo amadureceu de vez, só ganhou porque é o Pettis. Isso, e ninguém esperava. Eu acho que ele fosse tudo isso. Todo mundo, acho que não tinha um grande hype em cima dele, achando que ele ia passar o carro, porque o Cejudo era bem favorito nas casas de aposta e tudo mais. Mas o Tintin já cravou que é o melhor Pettis é o Sérgio. Pode ser. Hoje sem dúvida. Mas eu acho ele mais completo que o irmão, sem dúvida. Agora, o Cejudo sim se afirma. Tem a questão que ele teve uma disputa de cinturão com poucas lutas de MMA. Lembrando que ele começou no MMA, acho que foi em 2011, se não estiver enganado. Enfim, eu acho que ele se afirma como o desafiante.
se o Dana White já não tivesse dito que vai haver TJ Dillashaw e Demetrius Johnson, não sei se um desce ou é o outro que sobe, enfim, isso não importa muito. E queremos essa luta? E queremos essa luta e faz sentido por todos os aspectos possíveis essa luta. Então ele deve, de repente, pegar o Benavidez para passar em panos limpos na luta deles, que foi controversa, e depois tentar pegar o campeão, ou até mesmo, dependendo como for, fazer um cinturão, uma luta por um cinturão inaugural, caso o Demetrius Johnson suba de categoria e vença o cinturão dos galos. Acho que ele se afirma assim, acho que é bem possível que, caso o Demetrius Johnson suba, ele seja o campeão, porque acho que ele é o cara mais talentoso dessa categoria. Realmente o wrestling que ele está aplicando no MMA e principalmente o jogo de transições do jogo em pé dele para o wrestling tem se tornado cada vez mais fluido, e a gente sabe que grandes campeões dominantes, grandes lutadores que tinham esse jogo de transição muito bom, foram campeões dominantes, como o Georges St-Pierre, como o próprio Demetrius Johnson. Então acho que sim, acho que ele se afirma muito bem na categoria como talvez um número 2 bem claro hoje. Bruno Costa, um pepino pra você aqui, bem tranquilo. Primeiro, já aproveitar que eu tô te chamando aqui, mandar um abraço para o nosso ouvinte mais feliz aí, provavelmente, nesse momento. Alô, Guilherme Castro, boa noite pra você. O resto do seu comentário eu não vou ler, porque eu achei meio levemente clubista seu comentário, mas está mandado o seu abraço para Bruno Costa aqui, Guilherme Castro. Um abraço também pro Gilberto Morbach, também, que é outro. Não sei que esses caras, não sei como eles estão vivos, na verdade. O Gilberto, que é ouvinte do Trivela também, tá sempre passando por lá, dos programas da casa, certo, Matias? Sim, das antigas, Gilberto, conheço desde os tempos do Orkut. Eu tô feliz. Tinha comunidade lá, futebol de várzea e esquerda, que o Matias era moderador. Com certeza. O Guilherme Castro, que bom saber que você tá vivo, viu, Guilherme? Um abraço aqui pro Fanini Silva, Vitor Cavalcante e pro Patrick, que comentou a questão do Ngannou, que ele acha o meu time bem favorito. Uma bomba, pra ser bem tranquila. Essa subida do Demetrius Johnson, provável subida para enfrentar o TJ Dillashaw, não comprova a minha tese antiga, que tem que fechar a categoria dos moscas logo e deixar todo mundo no galo e tá bom? Não, inclusive porque a princípio a luta vai ser no peso mosca. Você tá advogando contra mim aí, você tem que tirar do meu lado. Não, eu tô falando só o que o Dana White falou, então provavelmente seja no peso galo. Se ele tá dizendo que é mosca... Eu acredito. Talvez for é verdade, se o Dana White tá dizendo uma coisa, a gente deve achar outra, provavelmente. Né? Mas cara, eu acho que não, tem bastante talento no peso mosca, principalmente mais jovem chegando. Acho que é uma categoria que tem tudo pra... Eu não acho, por exemplo, que a categoria dê prejuízo ao UFC, e isso é um ótimo motivo para não fechá-la, por exemplo. Porque tá tudo vendendo tão mal hoje em dia. Como esse evento foi maravilhoso, sim, deve ter vendido 250 mil pacotes, que é um lixo de... Se der tudo certo, né? Se der tudo certo, que é um lixo de venda pro UFC de pay-per-view. É um número terrível. Então, assim, só por achar que fechar a categoria não vai dar nenhum tipo de lucro pro UFC, eu acho que eles não deveriam fazer. É uma matemática muito simples para mim, porque tendo a categoria ajuda a expandir um pouco mais, talvez, a popularidade do esporte, abrange um pouco mais de pessoas no mundo que estejam nessa faixa de peso e queiram ser lutadores profissionais. Não vejo nenhum tipo de vantagem em fechar a categoria se eles não têm prejuízo promovendo lutas do peso mosca no UFC. Vou lembrar de convidar para a bancada pessoas que concordem mais comigo na próxima quanto às minhas opiniões. Eu tô brincando, essa é uma discussão longa, na verdade, a gente já travou até sobre a questão da viabilidade financeira da categoria mesmo. Acho que não cabe para hoje, que a gente tem muito review de luta. Um dia de pauta aberto, a gente pode discorrer mais sobre esse tema da categoria dos moscos e de divisões de pesos, inclusive, né? De quais poderiam ser novas divisões e tudo mais. Tivemos matéria sobre isso no site, inclusive. Excelente matéria. Não lembro quem escreveu, mas era uma boa matéria. Você deve estar boicotando alguém, você deve lembrar e estar boicotando alguém, entendeu? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui no nosso maravilhoso card para falar do conflito bíblico da noite, em proporções épicas, que foi Justin Gage, ex-campeão da WSOF, contra o Ed Alvarez, ex-campeão do Bellator e ex-campeão também do UFC. Se são dois caras que gostam de trocar soco como se não houvesse amanhã, sabemos disso, né? Obviamente, sem novidades. Agora, acho que não dá para falar que alguém esperava que fosse assim. Porque assim, não é que foi simplesmente uma luta movimentada e com muitos socos. Foi uma luta espetacular, com reviravoltas, knockdowns dos dois lados.
O que ganhou a luta parece que terminou com uma bola de golfe dentro da boca, os dois olhos fechados e a cara sangrando. E, inclusive, eu queria ter visto foto do dia seguinte do Ed Álvares, né? Deve estar comendo só miojo e gelatina no presente momento. Aliás, a foto do Aldo ficou também bem estragado. Bem, esqueci de falar isso. Ele parece uma senhora, coitado dele. Coitado das senhoras, né? Porque ele parece que ele foi atropelado por uma betoneira. Mas retomando, Ed Álvares e Justin Gage entregaram o que prometiam, senhores. 3 rounds aí de alta pancadaria até o nocaute do Ed Álvares. E me impressiona a que ponto chega a resistência do ser humano. Porque eu já vi o Ed Álvares fazer 2 batalhas dessa contra o Michael Chandler no Bellator. No UFC já teve outras batalhas grandiosas também. Já conquistou o cinturão e agora sofreu espancamento e agora volta e consegue essa vitória para cima do Justin Gage na luta que para mim já é do ano e é muito difícil surgir algo aqui nos próximos eventos que tire isso. Não faz essa cara para mim não, Bruno Costa, aqui, que eu fiquei assombrado com o nível de dano causado de ambas as partes, porque a gente vai falar ainda um pouquinho hoje, rapidamente, sobre a luta do Cowboy com o Ian Medeiros, que foi também uma pancadaria. Mas o nível técnico de Ed Álvares e Justin Gage foi muito maior. Concordo. Um boxe fino, golpes na base, plantados. Você viu o Cowboy na luta dele dando aqueles socos de briga de torcida na rua, que é sair correndo e dar um soco, e aí pula em cima do outro. Verdade. Aqui não. Aqui o Justin Gage e o Ed Álvares ficaram plantados, trocando socos e chutes de alto nível de quem sabe o que tá fazendo. Isso. E finta, esquiva e absorve o soco, e volta, contra-ataque, combinação de socos, bate no corpo, bate em cima, knockdown daqui, knockdown de lá, vai morrer ou não vai morrer, aí o desmorre, ressuscita. Bruno Costa, me diga, primeiramente, você achava que o Ed Álvares ia conseguir... Lá pelo segundo round eu achei que ele estava em desvantagem, que ele ia ser nocauteado, e o cara ressuscita mais uma vez. Você ficou assombrado com a luta, ou por ser quem era, você também já esperava que fosse esse batalha toda? Eu fiquei assombrado, sim. Porque talvez eu tenha desconfiado mais do que eu deveria do queixo do Ed Álvares. A última luta dele, ele já estava tomando uma surra do Dustin Poirier, mas conseguiu voltar. Depois a luta foi encerrada por no contest por causa de golpes ilegais do Ed Álvares. Mas ele ganharia? Ele estava voltando muito bem naquela luta. Ele tinha empatado já e estava revirando a luta. Isso. Remontando, como diria Matias Pinto. Exatamente. O cara... Então, assim, e mais uma luta agora dele em que ele aguenta tranquilamente a pancada e consegue... Eu achei que, por exemplo, para essa luta, uma das diferenças seria o chute baixo. Porque o Ed Álvares ele não consegue defender esse tipo de golpe e é a especialidade do Justin Gage, junto com ser um demoníaco completo. Tá? Então eu achei que assim, os chutes baixos principalmente fariam a diferença. Por várias vezes ele teve que trocar de base, inclusive, sofreu com os chutes na perna, mas ele conseguiu absorver bem o dano. E a chave da luta pra mim foi o volume de golpes que ele jogou, principalmente no corpo do Justin Gage. O Justin Gage tem aquela guarda que ele levanta muito os braços e abaixa a cabeça para tomar os socos, e ele acaba deixando o tempo todo o corpo dele na verdade exposto aos você golpes. protege o queixo e tudo mais, você põe meio que a testa, porque a testa é dura, então aí. Você dá a testa pra bater. Inclusive eu já ouvi entrevistas dele, ele dizendo assim, o pessoal dizendo, pô, mas toma muito golpe, Gage, não é uma preocupação isso? Ah, mas eu tomo bastante, mas é só na parte de cima da cabeça, então não tem problema. Conta pro médico dele, vai adorar essa história, o médico deixa ele pensando assim, não, eu nunca tô muito desgastado porque o golpe é só na parte de cima da cabeça. Então assim, cara, eu não acreditava que o Ed Álvares fosse conseguir fazer uma luta tão inteligente quanto ele fez. Ele golpeou, não parou de se movimentar o tempo todo, ele trabalhou muito bem, tem muito gás pra fazer isso, e ficou jogando, acertando o tempo todo o Justin Gage. Ele foi um exemplo pro Aldo, inclusive, né? Da movimentação. Sim. Porque enquanto o Aldo só fazia uma movimentação que se limitava a cabeça e tronco, mas as pernas não mexiam muito, o Álvares era o kit completo. Isso mesmo. Acho que o Ed Álvares talvez seja um boxeador de origem melhor do que é o Aldo. Tá? O meu único problema com ele maior era isso, em saber se o queixo dele segurava a onda contra um cara como o Justin Gage e saber se ele conseguiria defender a maioria dos chutes e se não ia atrapalhar muito a movimentação dele. Conseguiu lidar com isso, jogou muitos golpes no Justin Gage, machucou principalmente o corpo e levou a vitória. Maravilhosa a luta. Thiago Kiel. E eu concordo muito com o que o Bruno falou, porque eu vi muita gente falando, e é um erro você achar que pela forma que transcorreu a luta, que o Ed Álvares aceitou o jogo de trocação desesperadora do Justin Gage. Muita gente falou isso. Isso não é verdade.
ela foi uma luta muito movimentada sim, mas também pelo quem deu o maior volume e a movimentação e os golpes no corpo do Ed Álvares fizeram com que ele impedisse a trocação franca e absurda dos dois parados no meio do cage, trocando golpe desenfreadamente. Não foi isso que aconteceu. Foi uma luta realmente muito inteligente do Ed Álvares. Eu também, como o Bruno, achava que ele não conseguiria vencer essa luta. Acho que talvez, vamos dizer assim, não sei se o Conor McGregor trouxe pra gente um lado meio improvável de um nocaute muito, muito rápido e sendo atingido várias vezes o Ed Álvares, e eu imaginava que alguém como o Justin Gaethje poderia fazer o mesmo e causando um dano que a gente sabe que ele tem condição de causar, levaria a luta para favor dele. E também porque o Ed Álvares é meio maluco e eventualmente ele poderia não ter uma atuação inteligente e levar sim a luta para uma trocação desenfreada, mas foi uma atuação impressionante, bastante inteligente. E é assustador no final da luta quando os dois já estão ali combalidos, estão detonados, os dois sangrando, a cara inchada dos dois rasgada, a boca do Álvares deformada, e eles fazem aquele clinch no meio do octógono e o Álvares tira, eu ia dizer outra palavra mais pesada para esse horário, mas ele tira da cartola, pronto, agora qualquer horário fica legal, uma joelhada lá de baixo que sobe, que nem o uppercut do Ngannou, e pega no queixo do Gaethje, o Gaethje desmonta. Aliás, quem que é o árbitro central da luta? Eu não vou lembrar agora. Cara, dessa luta eu não lembro. Porque da principal foi o Herb Dean, dessa eu não lembro. Mas ele acerta a joelhada e o Justin Gaethje desmonta. E o Ed Álvares já comemora. A questão de não dar o confere que o Matias falou, que não precisa dar no cara. Só que o juizão não parou, ele simplesmente falou: segue o jogo. Ele foi lá e deu meia dúzia de soco a mais e encerrou a luta, mas não precisava, né? Ele tira uma joelhada maravilhosa que entra no queixo com tudo e desmonta já o Justin Gaethje, que estava bastante detonado. O Justin Gaethje também sai grande, porque ele cai para um grande e lutando muito, infligindo muito dano. O Ed Álvares se reforça como uma das potências da categoria, sem sombra de dúvida. Lógico que essa é uma categoria que a gente sabe, tem um top 10 profundo pra caramba, só com encrenca, tem top 20 já encrenca pra caramba, mas ele marca o nome dele e fala: tô aqui. Aqui fica de olho, que eu tô ali num top 5 tranquilo, eu sei que tem o Ferguson, tem o Khabib, tem o pessoal, mas ali também, não esqueçam de mim, com certeza. Cara, o Gabriel Gelli, ele marcou na coluna dele, inclusive, a luta que eu acho que seria ideal pro momento contra o Dustin Poirier. Pra tirar, passar limpo o último encontro que eles tiveram. O Poirier vem de vitória também, né? Sim. Os dois vêm bem. E o Ed Álvares, além de ser um top atualmente do UFC, eu odeio essa palavra top. Você gosta de mandar emoji de top no WhatsApp? O Kill gosta bastante da palavra. Topzera, principalmente. Tudo ele fala top. Exato. Mas assim, cara, além disso, além de ser um lutador de altíssimo nível hoje, esse cara também vai entrar pra história como um dos grandes da história do peso leve, né? Porque ele fez bastante história. Ed Álvares, com certeza. Já é campeão do Bellator, já é campeão do UFC. Exatamente. E tem, assim, se pegar um top 10 da história, essa luta, por incrível que pareça, essa luta que ocorreu foi pior que as duas contra o Michael Chandler que ele fez. Vocês veem o absurdo que foram essas lutas. E essa também foi genial. Então ele corre o risco sério de num top 15 assim, da história o cara ter 3 lutas. O cara é pura ação. Um grande fã do Ed Álvares. E técnica. Muita técnica, é verdade. Eu achei, sinceramente, equivocadamente, pelo que me parece, que ele ia ladeira abaixo depois da luta dele contra o Conor. Eu também. Porque ele teve um plano de luta mal executado, parecia muito nervoso naquele dia, e tem cara que não consegue se recuperar desse tipo de acontecimento. Com ele a gente viu que não aconteceu isso. O cara tá de volta, tá fazendo lutas empolgantes, tá vencendo também. Então assim, vida longa. O apelido dele é Underground King, né? O rei do underground. Então, tomara que a gente possa ver ainda muito mais tempo de Ed Álvares no octógono. Faço coro ao seu discurso. E falando em brasileiros, vamos fazer um link rápido. A gente tem mais 10 minutos de programa no máximo aqui. Vamos fazer um link rápido com o Charles do Bronx. O Charles do Bronx, aliás, ele foi antes no card, mas vamos falar primeiro do Cowboy, só porque foi uma luta parecida. Foi uma pancadaria com o Yancy Medeiros, só que é uma pancadaria com menos nível técnico, né? Uma luta legal também. Porra, animal a luta, inclusive. Foi a segunda melhor da noite. Muito divertida, mas eu acho que o Charles do Bronx esbarra na falta, às vezes, de... não só experiência, porque ele é novo no mundo das lutas, não falta rodagem.
O Cowboy. O Cowboy, Eu tá. falei Charles, então desculpa. O Cowboy. A experiência dele, como demorou para treinar lá fora, treinava em academia pequena no Rio de Janeiro. Ele é um cara que tem muita técnica e potencial e coração, mas acho que falta QI de luta para ele às vezes e para tomar decisões certas. Ele não precisava, num dado momento da luta, quando ele tinha vantagem na trocação, se desesperar e passar o Yancy Medeiros com tudo, como ele estava indo. No primeiro round, o primeiro round especialmente foi insano, knockdown pros dois lados, acaba o round com o Cowboy caçando o Yancy Medeiros de qualquer jeito. A gente fala muito de briga de balada, né? Mas parece Que mesmo. é como ele foi descoberto, inclusive. Ele brigava na por ele- balada. ele Foi exatamente. brigava, Mais do que nunca cabe essa Ele expressão. era segurança de balada, né? Thiago Kiel, faltou um pouco de QI de luta, você concorda comigo, Sim. pro Cowboy, pra dosar o ritmo, pra não se expor tanto. Eu não sei se ele quis a todo buscar um nocaute de qualquer jeito, pra garantir aquela bolsa de $50 mil, não sei Bom, qual foi a dele. Isso ele conseguiu, né? Foram as duas ele lutas. foi, que agora não é mais luta da noite, é bônus Não, de... teve 2 lutas da noite e não teve nenhum outro Bônus, bônus. bônus de performance Isso. não teve. Eu acho assim, sabe aquela história que a gente sempre fala quando um lutador acaba um round muito próximo de nocautear o outro e o nocaute não acontece, e quando volta a gente fala, ele não voltou buscando nocaute porque ele viu que o outro atleta tinha se recuperado nesse 1 minuto? Foi isso que o Cowboy não viu. Quando o Yancy Medeiros saiu do banquinho do primeiro pro segundo round, claramente ele voltou num estado que não era de alguém semi-nocauteado, era de alguém que tinha voltado pra luta e tinha se recuperado, sabe-se lá como, mas ele tinha se recuperado. Então, isso talvez, esse ponto desse QI de luta dele entender a situação e tentar levar a luta mais numa tranquilidade e o segundo round em si, talvez faltaram bastante pra ele, porque no terceiro ele chegou muito morto. Muito morto no terceiro, e eu acho que não foi só pressa, não só para definir a luta, como achei que faltou essa leitura, você falou do Yancy Medeiros, faltou para ele perceber que ele tinha gastado muita energia no primeiro round. Sim. Então o segundo round, de repente, fosse aquele round para retrancar e voltar pro terceiro. Não precisava buscar incessantemente o nocaute. O Cowboy, é o que eu falei antes, Bruno Costa, que entregou o que esperava dele dos dois lados. No positivo, que foi a trocação de alta qualidade, e na falta de planejamento de luta e execução de tática de luta. Mas, mesmo com a derrota, ele também ficou bem na fita, né? Porque o UFC sempre vai querer um cara desse no seu cartão. Esse é o tipo de cara que não fica sem emprego normalmente, ao menos que ele tenha uma queda muito brusca de rendimento. Eu fico com um pouquinho de receio, porque quando eu vejo uma luta dessa, cara, que os dois lutadores se entregam o tanto que eles se entregaram, eu sempre acho que o cara não vai voltar, ele vai voltar com um pouquinho a menos para entregar dentro do octógono. Porque um pouquinho da saúde dele ele deixou ali naquela luta para aquele pessoal que estava assistindo, tanto na televisão quanto na plateia. Mas assim, eu concordo contigo, cara. Eu acho até que o Cowboy é um pouquinho inexperiente de vez em quando. E eu acho que tem algum tempo que ele não faz mais aquele intercâmbio na ATT. Na American Top Team, ele ficou só Exato. treinando. Desde a luta que ele teve uma confusão com o Will Brooks, e o Will Brooks falou que ele não podia mais voltar para treinar lá, não sei o que, esse tipo de coisa. Eu acho que ele tem diminuído pelo menos o ritmo dele de intercâmbio. E é importante, claramente é importante. Faltou um pouquinho, eu acho, de planejamento. Eu não sei se ele não conseguiu em determinado momento também, por causa de fôlego e de recuperação, continuar o planejamento de jogo dele. Mas eu achei que faltou um pouquinho de maturidade e inteligência mesmo para ele conseguir levar a luta. Falando em falta de maturidade e de intercâmbio, o Charles do Bronx, né? Charles do Bronx perdeu para o Paul Felder, ele que é um material como lutador de técnico fantástico, mas treina na própria academia aqui no litoral de São Paulo, faz o intercâmbio para sparring na chutebox do Diego Lima, na zona sul de São Paulo, aí já na capital mesmo. Mas é um cara que falta, ele faz intercâmbios também lá fora, mas falta ele se internar em algum lugar lá fora. Sim. Não só pela questão do preparo técnico, como físico também, é difícil, mesmo você vê aqui a gente falou do Cowboy, agora a gente fala do Charles, americano lá fora, não só americano, canadense, os estrangeiros que tem nos Estados Unidos principalmente, usam câmera hiperbárica para treinar lá, sabe, uma tecnologia de ponta que faz diferença no condicionamento físico. Não só isso, como os parceiros de treino qualificado. Pô, o Charles tem parceiros de treino muito bons. Se ele quiser fazer um sparring na chutebox, só que são lutadores que têm um estilo de luta. Você não vai encontrar na mão do Diego Lima um cara que tenha como tática primária wrestling. Você vai encontrar trocadores que até sabem usar outras coisas, mas nunca vai ser o carro-chefe. Então, falta esse intercâmbio, não é de hoje, e eu não sei se falta... o Diego estava com ele lá na luta, e ele é um bom técnico, ele entende estratégia de luta, mas eu não sei se o Charles mesmo quer ficar tentando resolver no jiu-jitsu, que ele é muito bom. Então a gente vê que ele se embolou ali com o Paul Felder, e
ele ficou embolado uns 3 minutos com o Paul Felder. E ele parecia que não procurava sair de lá para tentar uma trocação. Ele tá numa posição que ele não ia conseguir nada. Ele tenta pegar o calcanhar, ele vai pra perna, ele tenta o tornozelo, aí ele tenta o braço. Lógico que ele é bom de jiu-jitsu e que o Paul Felder não tem a qualidade dele no grappling. Mas não é só isso que resolve, né, Thiago? Não é só isso que resolve, mas tem eu acho que o grande ponto que tem se mostrado um problema na carreira do Charles do Bronx. Charles do Bronx, fica à vontade. Desculpa. Tem sido a questão do peso, porque ele é muito magro e muito magro e muito pouco forte, muito fraco pro peso leve e não consegue bater o peso do peso pena. Isso provavelmente também está relacionado à falta de preparação, como você bem disse. Ele no peso pena é um cara que tem condição de se dar bem, porque ele tem tamanho para isso. No peso leve, quando ele pega um cara forte, que quase a categoria inteira vai ser mais forte do que ele não consegue impor o jogo dele de trocação, que é bom, não é o melhor, mas não é bom. E no jiu-jitsu não adianta você ter um mamute em cima de você, que vai ser o resto da categoria, que tem um monte de wrestler bom, pesando em cima de você, você não vai pegar nada. Como o Alexandre cansa de falar aqui a história do técnico da CM System, do Cristiano Marcelo, falando que quando um wrestler coloca a cabeça no peito, você não adianta, você que ser bom de jiu-jitsu não vai pegar nada. Então acho que esse é um principal ponto de melhora que ele tem que ter, além do intercâmbio que você muito bem falou e colocou. E especificamente em relação à luta, acho que realmente faltou um pouco. Eu acreditava que o Paul Felder é um cara quase unidimensional também. Sim. Que é um striking ótimo, mas que também é quase só isso. E talvez essa aposta do Charles, né, de ficar simulando com exato, talvez essa foi... Por isso é essa estratégia do Charles, mas também você não pode jogar num jogo só. E ainda aquele comentário que você falou do Miocic de colocar pra baixo enganou, não no começo da luta, exato, com o cara seco, descansado e tudo mais. É difícil no começo da luta você pegar o cara. Ele consegue se defender melhor, obviamente. Um abraço pro Eugênio Veronese, comentou que o Cowboy faz o camp dele todo na ATT. Aliás, ele falou ATS aqui, mas não sei se ele quis dizer ATT. ATS, você conhece alguma equipe? ATS, acho que deve ser ATT. O camp, ele dura 2 a 3 meses. Aqui no Brasil, acho que ele treina na TFT. Pode ser? Tata Fight Team. Pode. Inclusive. Isso aí. Que essa hora faz falta o Alexandre, que sabe essas mas eu acho que os últimos camps ele não fez completo não na ATT. Não, em todo caso, camps, geralmente que eles vão lá, são 2 meses. Isso. Ele não fica lá. Talvez fosse importante uma integração completa, né? Exatamente. A ATT é um time também que não é pequeno e tal. Lá é meio que um clubão de lutadores. Tem 100 caras treinando. Então, esse foi um dos motivos que demorou tanto tempo para eles terem um campeão, né? Exatamente, você não tem um foco ali em um grupo, um específico, um treino. É difícil também, não é só também se jogar para lá que resolve. O Beto Magno, grande Beto Magno, fã de Diego Tintin, comenta que o Ian se quebrou o nariz do Alex no primeiro round e isso ajudou a acabar o gás dele. Concordo, mas se você pegar o Ed Álvares e o Justin Gage, se quebraram na face inteira no primeiro round também e foram embora. Então eu acho que não é só isso, tá? O Veronese coloca, é a ATS Tubarões do André Tadeu, que ele traz o campo inteiro dele, então tá mesmo. Okay. Porque ele faz intercâmbio com a ATT, o Cowboy, aliás, como muita gente já fez, mas eu não lembrava dele estar internado lá. Então, obrigado aqui, Eugênio, pela informação. Não estava ligado nessa aqui. Isso. E deu um tapa na nossa cara aqui. Muito obrigado, Eugênio. Exatamente. Nos corrigiu como tem que ser feito quando a gente fala bobagem aqui. Alexandre Matos está assistindo. Um grande abraço para Alexandre Matos no Rio de Janeiro, vampetando a transmissão hoje. Vai estar nos criticando, né? Que a gente errou aqui o camp do Cowboy, com certeza. Vai fazer uma anotaçãozinha negativa pra gente. Para fechar, pessoal, eu queria falar só que eu acho que tanto o Charles do Bronx quanto o Cowboy repetiram problemas que eles já apresentavam antes. Então, isso só que me preocupa. Eles vão continuar empregados, fazem lutas boas, são bons lutadores, são técnicos, mas eu acho que eles têm que procurar resolver os problemas que eles já têm. É chato você ver o pessoal repetindo problemas e não evoluindo no que deveria ser superado. Às vezes é difícil evoluir mesmo, mas você tem que trabalhar para superar. Você não vê ele tentando fazer nada de novo. Cara, o Charles, por exemplo, eu tenho me surpreendido que ele conseguiu quedar o Will Brooks e finalizar a luta rapidamente. Conseguiu quedar por 2 vezes, pelo menos, o Paul Felder nessa última luta. Então, assim, ele tá fazendo um trabalho que eu achei que ele não conseguiria fazer no peso leve. Mas o que me parece também, e isso já faz muito tempo, é que ele pode se frustrar um pouquinho quando ele não consegue finalizar a luta.
E aí o que aconteceu foi, o Paul Felder nem precisou levar a luta pra cima, ele continuou ali na guarda do Charles do Bronx, num jogo que teoricamente seria confortável pro Charles, e conseguiu ali algumas cotoveladas animalescas e acabou com a luta. E isso acontece com alguma frequência com o Charles. Parece que ele se frustra um pouquinho depois de não conseguir a finalização e acaba sendo finalizado pelo adversário dele. O Anthony Pettis também conseguiu finalizar o Charles na luta que fez no peso pena, depois de tomar uma bela surra de posições do Charles e voltar no terceiro round e conseguir uma finalização por cima dele. Então parece meio que um padrão. Talvez ele precise trabalhar inclusive a parte psicológica além da parte técnica. Acho que tudo isso é chato a gente falar, mas parceiro de treino faz diferença, camp faz diferença. Com certeza. A gente torce pela evolução dos atletas, que ainda tem muito. A idade já não. Ninguém mais é garoto, mas ainda tem muito para evoluir e fazer lutas boas dentro da organização. Pessoal, vamos chegando ao final da edição 55 do It's Time, 225 na edição global, se eu não me engano, que vem desde 2010, 55 aqui na casa. Matias Pinto, até quando vamos aqui na Central 3? Aliás, elogiar o estúdio, né? Agora já está em plena operação aqui, maravilhoso. Legal que tá a TV com luta atrás do Thiago Kiel, então quando ele fala, fica uma luta de fundo aqui. Eu tô achando muito fino isso daqui. Eu Matias Pinto, saio de férias dia 22, meu último dia de trabalho aqui na firma, e eu acho que eu sou o último. Que é uma sexta-feira, 22. É uma sexta-feira, 22, daí... Ou seja, o podcast vai até dia 18. 18. Até dia 18. Aqui continuaremos depois no nosso feed local aí, gravado as antigas, edição de Natal, amigo secreto do site. Sim. Né, vai ser uma alegria, estamos nos organizando aqui. Que é aquela sirene ali em cima, Leandro? Olha o costume. É a nossa campainha. É a campainha. Tem uma sirene aqui no estúdio, eu achei que já era pra gongar o nosso horário. Não. O nosso horário que está estourado, mas Matias Pinto, sai agradeço gol por no isso. hockey, ela... Serve também para isso também. Pessoal, semana que vem a gente vai sortear o boneco Ultimate Collector do George St. Pierre, não é o último programa do ano, mas já estamos devendo por novembro, então sortearemos no programa que vem. Tem o UFC no final de semana, pra gente revisar a semana que vem, e pauta aberta aí sempre para temas da semana. Diga, Bruno Costa. Tem uma bela luta de boxe também pra quem gosta. O Rigondeaux luta contra o Lomachenko esse fim de semana. Que lutasse, hein? Transmissão do Sport TV a princípio. O Miguel Cotto, né, grande nome da história do boxe, se aposentou com derrota pro Ali, que não é aquele. Sim, mas por pontos. Por pontos, no 12º assalto. Um grande nome da história do boxe, com certeza. Mais um da lista de derrotados por Floyd Mayweather. Mas um grande lutador, o Cotto, aí, de grandes serviços prestados ao boxe. Mas também quem o Mayweather não bateu, né? Da categoria dele... Todo mundo, praticamente. Todo mundo. 2 vezes, muitos deles, inclusive. E para finalizar, não foi mencionado no último podcast que o Ben Askren se aposentou também, né? Uma vez. Acho que é pauta pra gente falar do legado do Ben Askren, que é muito interessante, fora do UFC, aposentou invicto, um grande wrestler. Acho que pode ficar pro programa que vem. Bruno Costa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um grande abraço para quem nos ouviu ao vivo e depois em gravação. Alexandre Matos comenta, ainda bem que não é aquele Ali, né? Ia ser complicado. Se ele tivesse perdido para aquele, seria pior ainda. Porque eles são de categorias diferentes. Só por isso. Sim, vivos e mortos. Desculpa, que horror. Você não me lembre de não... Senhora Sirene, pelo amor de Deus. Tchau, Thiago Kiel. Tchau, boa noite. Boa noite, Matias. Boa noite, Bruno. Lembrando que hoje faz 6 anos que se foi o maior jogador da história do Brasil. Um clubismo à parte, eu queria agradecer eu gostei que quando me filma, pega o Garrincha de fundo, que é o nome do estúdio, né? Isso. Então tá tudo esquematizado aqui, você vai copiar minha estrutura pra câmera. Agradecendo o Matias Pinto da Central 3 pelos estúdios. Obrigado a você que nos escuta em podcast gravado, segunda-feira que vem, 9h40, 9h45. Estamos de volta com mais uma edição do podcast It's Time. Grande abraço a todos.